então. Chileno, vamos falar então, até que enfim, de Padre Primitivo Baltazar. Você conheceu ele. E eu acho que o melhor é isso, porque a gente tá com uma pessoa que conviveu com o Padre Primitivo. Convivi. Como é que você conheceu ele? Então, bom, quero deixar bem claro que houve outras pessoas que conviveram muito mais. Ah, né? não, sim, claro. Ontem eu fiz uma chamada de vídeo com a Lurdinha, que foi a secretária do Padre Primitivo, que viveu praticamente desde que o padre chegou lá até depois. Uhum. Ela continuou, o padre faleceu, outro padre tomou posse. E ela me contou algumas coisas das quais eu não sabia, né? Ah, sério? E eu contei para ela algumas coisas que ela também não sabia. A primeira vez que eu vi o Padre Primitivo foi no ano de 82. Ele chegou na paróquia em 79. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 15 anos, foi na minha primeira comunhão. Tá? Na capela, na Vila Fabril, em Cubatão, tinha a capela Nossa Senhora Aparecida, que era a capela da paróquia. A paróquia ficava na Vila Nova, fica ainda na Vila Nova, e o padre celebrou a missa da minha primeira comunhão. Não me pergunte a data da minha primeira comunhão, porque eu não sei, mas eu acho que foi numa festa mariana. Uma festa que acontece no meio da semana, que é jogada para o domingo. Bom, foi a primeira vez. Eu lembro que quando o padre chegou, a irmã Valdeirês pediu para a gente ir lá na sacristia conhecer o padre, porque nós éramos chilenos, falávamos o mesmo idioma. Ele era peruano, né? Ele era peruano. Ele nasceu no dia 27/11 de 1926, em Arequipa, Peru. Tá? Ele era baixinho e tinha cara de peruano, índio peruano, né? Do Peru ele veio pro Brasil, não viveu na Bolívia, não. Não conheço. Eu só conheço a história dele aqui. Que né? tem a Ele ver chegou... Bolívia no Peru? Peruano que vivia na Bolívia, velho. Muitas coisas traziam de lá. Como véio. isso? É a música do Legião Urbana, velho. Agora que eu entendi, cara. Mas de onde que tirou a Bolívia no meio do caminho, velho? Eu ia tá doido. O Padre Primitivo viveu em Palmas, no Paraná, na Diocese de Palmas. Ah, não, né? não Tocantins. Foi lá onde ele teve a experiência de Deus, depois ele fez 50 anos de idade, né? E ele falou para Jesus assim: se o Senhor não me mostrar onde está o poder, eu largo o sacerdócio. Ele ameaçou mesmo. Né? Aí, Ele já era padre há alguns já anos. Já tinha 25 anos de padre. Caramba. Né? 25 anos de padre, né? Por que ele ficou agitado, ele ficou indignado? Porque ele trabalhava muito. Ele sempre foi um padre dedicado. Ajudava os pobres, construía coisas e tal. Só que os frutos de conversão não aconteciam. As pessoas que iam receber a caridade lá na paróquia em que ele atuava, na Diocese de Palmas, iam lá, recebiam o pão e depois iam para uma igreja protestante. Até o dia em que alguém chegou para ele e falou assim: padre, vocês são muito bons para dar o pão material, mas vocês são muito ruins para dar o pão espiritual. Isso deixou ele indignado. Ele foi pessoal rezar. que ele fazia caridade, recebia as cestas, mas ia na igreja protestante. Iam para a igreja protestante. Até que um dia o secretário lá da igreja, onde ele morava, em Palmas, falou para ele assim: padre, sabe aquele mendigo que ficava na porta da igreja? Ele se converteu e virou gente. Ele falando assim, né? Só que ele foi para a Igreja Assembleia de Deus. Rapaz, ficou... Aí ele disse que já estava cansado de tudo aquilo e foi rezar e falou assim, falou para Jesus: se você não me mostrar onde está o poder, eu largo o sacerdócio, né? Porque a minha igreja cada vez menos, e a igreja deles cada vez mais, parece que estão crescendo que nem fungo. Essa é a expressão que ele usou, né? Bom, é bom comentar isso, porque hoje em dia tem um pensamento de tipo assim: não importa quantas pessoas estão, o importa é que sejam boas pessoas, então nem que seja só 12 e tal. E a cabeça dele era diferente. Não, eu quero muitos, eu quero arrastar multidões, eu quero evangelizar o máximo que eu der conta. Aí ele conta que chegou na paróquia dele um pastor grandão, né, enorme assim. Ele dá o testemunho na comunidade do padre Eduardo Dougert.
E ele até fala no testemunho dele assim, parecido com o padre Eduardo. Quer dizer, devia ser muito alto. Foi lá para vender livro pro padre. Aí o padre pegou ele, levou até a biblioteca, mostrou a biblioteca, falou, olha quantos livros eu tenho aqui, não tenho tempo de ler. Aí o pastor falou, não, toma de graça. De graça não. Aí pagou. Mas eu tenho mais esse aqui. Parece que, se não me engano, era a Cruz e o Punhal. A história daquele pastor famoso, David Wilkerson. Uhum. Toma de graça. De graça não, pagou. Tocou o pastor, foi embora, nem sabia com quem estava falando. Aí toda noite que ele ia rezar, ele olhava para Jesus e falava assim, Senhor, faltam tantos dias para o meu aniversário e o Senhor nem piou. Ele deu uma data. Ele falou assim, você tem que me mostrar até o dia do meu aniversário. Só que chegou no dia do aniversário, ele esqueceu. Aí pegou as coisas dele, foi para a chácara dele, né? E levou o livro, sabe? Levou o livro. Quando ele diz que ele começou a ler aquele livro, foi o momento em que o Espírito Santo desceu nele, assim, que falou... Ele diz assim, lendo o livro, eu descobri aonde estava o poder para levantar aleijados, recuperar bêbados, converter pecadores. Ele diz que ele passou a noite inteira chorando. E eu conheci uma mulher, ela está no meu WhatsApp, que era paroquiana dele, lá em Palmas, chamada Maria Capone. Ela chegou a ir em Cubatão também, dar encontro, pregar. E ela me contou que... Aí foi a visão de uma outra pessoa, né? Sim. Que viveu com ele lá. Ela me contou que no dia que ele teve a experiência, no outro dia que ele teve a experiência, ele chegou na paróquia com os olhos inchados de tanto chorar, mas com uma alegria, dizendo para o pessoal, menina, eu descobri, sabe? Ele diz que ele leu nesse livro, parece que foi num livro do Billy Graham. Billy Graham. Ele leu a seguinte frase. O Billy Graham escrevia assim, Senhor, se um dia eu pregar o teu evangelho sem a unção do teu Espírito, tira a minha vida porque eu não presto para mais nada. E uma coisa interessante, ele teve primeiro a experiência pessoal com Jesus para depois ele conhecer a renovação. Então essa experiência dele não foi num retiro, não foi com grupo de oração, nem nada. Não. Inspirado pelo Espírito, ele começou lá em Palmas fazer esse movimento... esse movimento inspirado pelo Espírito Santo, sem saber. Ele não sabia que isso era carismático, nada, não sabia nada. Ele mesmo falando testemunho, não sabia levantar as mãos, não sabia bater palma, não sabia nada. Ele diz, né? Não sabia nada. Aí o que ele fez? Ele havia descoberto o poder do Espírito Santo. Aí o que ele fazia? Ele dizia, isso eu já ouvi em várias homilias dele. Ele dizia assim, eu tinha tanta sede de Deus, eu levantava de madrugada para buscá-lo. Aí ele dizia assim, eu encontrei porque eu o busquei. Busque você também, você vai encontrá-lo. Sabe? Ele convencia a gente. Caramba! Sabe? Ele não tinha um português belo, porque ele misturava português com espanhol, mas ele tinha um poder na palavra, sabe? Quem ouvia esse homem falar era um negócio assim espetacular. Foi uma experiência mesmo uma experiência mística. Eu não tenho outra explicação para isso. Ele teve uma nova conversão naquele dia.